gente, bom dia. Desde a última aula, a gente está conversando um pouco sobre o como se constrói um modelo de masculinidade hegemônica, ou seja, como se constrói aquele modelo que as sociedades ocidentais têm tentado atribuir como os valores principais, os símbolos principais que são relevantes também para o masculino. Ou seja, nós estamos falando de gênero como algo relacional. Nós não estamos falando de gênero como algo que é próprio só de homens e nem algo que é próprio de mulheres. Nós estamos falando sobre como as relações sociais produzem, né, os atributos, os valores, as categorias, as classificações, os significados, a estética para o masculino e para o feminino. Na nossa sociedade, nós temos alguns padrões que são desse masculino hegemônico, dessa perspectiva de um tipo ideal de homem que ainda se relaciona com uma ideia de virilidade, como a gente conversou na aula passada. A virilidade sendo entendida como o exercício da violência, como estar sempre pronto para o desafio e o sempre estar pronto para a realização desses ideais de força, de ser melhor em alguma coisa, ser melhor no esporte, ser melhor no sexo, uma competição constante, o masculino como esse que desafia e como aquele que compete. Existe uma autora que é a Claudine Aroche, ela é uma francesa, ela escreveu um dos textos desse livro aqui, que é a História da Virilidade, tá um pouquinho ao contrário aí para vocês, mas esse é o volume 3, existem, né, 3 volumes, esse aqui fala sobre os séculos 20 e o século 21, e eu queria ler uma parte para que vocês entendam mais ou menos o que a gente falou na aula passada e o que a gente vai questionar nessa aula. A ideia de potência, né, a gente falou da ideia de impotência, vulnerabilidade e virilidade. A ideia de potência, de virilidade, está no cerne da dominação masculina, como o ideal, né, aquilo que a gente quer chegar, aspiração à superação dos limites, na força, no esporte, no sexo, no dinheiro, no lucro, e tudo isso numa sociedade que recusa não somente ao sexo masculino, mas a cada um do outro lado, a ideia mesma de finitude, a menor suposição de impotência. Ou seja, aos homens é negado essa ideia de que existe um limite que eles reconhecem, aos homens que eles reconhecem que não podem fazer. Muito pelo contrário, o reconhecer esse limite é um reconhecer a impotência, que é algo que os homens em geral, nesse masculino, nesse ideal de masculino, não querem ou não podem reconhecer, com o receio, com o medo de serem considerados um outro polo, que seria um que toca o feminino, ou seja, aquele que se polui, ou aquele que não é um masculino puro, aquele que está muito mais próximo do feminino, logo muito mais próximo daquilo que pode se fazer chacota. Eu coloquei uma frase aqui no lado, no slide para vocês, para a gente discutir um pouquinho sobre isso, né? Há evidências consideráveis de que a masculinidade hegemônica não é uma forma autorreprodutora, ou seja, ela não existe por si mesma e não é individual. Para se sustentar um dado padrão de hegemonia, é necessário o policiamento de todos os homens, ou seja, não basta só um indivíduo ensinar a outro indivíduo como ser um masculino hegemônico, como seguir esse modelo. Ao contrário, precisamos policiar todos os homens, tanto aqueles que se encaixam mais nesse modelo, como aqueles que se encaixam menos nesse modelo. E é preciso também dar descrédito, ou seja, excluir as mulheres dessa discussão, excluir tudo que é do feminino desse debate sobre o masculino. Evidências tais de mecanismos variam do descrédito de opções soft no mundo de relações internacionais hard, ou seja, desde ameaças à segurança e à guerra, ou seja, isso que a gente está chamando de um campo duro das masculinidades, da virilidade, do desafio, do ethos guerreiro, até as violências e assassinatos homofóbicos, que também estão nesse campo do hard, aos constrangimentos dos meninos nas escolas por causa de bichices, ou seja, aquilo que é o soft, mas que está no constrangimento, daquilo que é o xingamento do mulherzinha, do bichinha, daquele que não pode ser ou não pode estar no campo do masculino, hierarquizando
masculinos aí, hierarquizando a partir de um modelo hegemônico outras masculinidades que seriam contempladas ou que seriam existentes nessa sociedade. Para isso acontecer, a fraternidade, ou seja, o agrupamento, a existência de grupos, principalmente grupos muito hierárquicos, marcadamente hierárquicos, foi muito importante ao longo da nossa história. É isso que a gente está chamando de fraternidade. Provavelmente vocês já viram alguns filmes estadunidenses em que existem algumas fraternidades nas faculdades. É mais ou menos esse o modelo de vários grupos, não só dos grupos nas faculdades, mas de grupos de homens ao longo da nossa história. Um exemplo desses grupos de homens são os grupos de trabalhadores nazistas, né, que é um grupo específico que vai começando a exaltar, a enaltecer alguns desses valores viris, isso é muito importante para os grupos fascistas e nazistas, mas também para grupos skinheads, mesmo aqueles que não se dizem fascistas e nazistas, mas que têm uma valoração do desafio, da violência e da virilidade, como e do domínio sexual, da potência, do ser melhor em alguma coisa, como alvo desse grupo, né? Como uma certa atitude que seria garantidora da virilidade, da masculinidade hegemônica. Gangues também funcionam assim, e eles têm todas as estruturas hierárquicas, né? Uma chefia ou uma ideia de chefia, mesmo que não seja, né, uma empresa, mas é uma ideia de chefia e uma escala nesse grupo que faz uma manutenção, uma reprodução desse ideal hegemônico da masculinidade. Principalmente grupos de jovens, grupos de adolescentes, partem ou constroem a sua masculinidade muito por parte desses grupos. No mesmo texto, que é esse texto que eu passei para vocês, existe uma parte bem interessante na página 25, que é assim: eles aspiram, ou seja, adolescentes, aspiram se tornar homens duros e fortes, gozando de um prestígio que constituía sentido e objetivo da sua existência. Esses jovens, permanentemente em situação de comprovação, temiam o fracasso. As gangues de adolescentes e as gangues de jovens hoje no Brasil podem muito ser representadas por isso. O que uma gangue dá é muito mais do que oportunidade de dinheiro ou de tráfico, como algumas reportagens estão falando. Elas dão a possibilidade de prestígio desses adolescentes e de prestígio desses jovens dentro de uma escala e de reconhecimento desses jovens como potentes, ou seja, de reconhecimento desses jovens como aqueles que têm algo a oferecer para o mundo. E eles também, a partir dessas ideias do desafio e da violência, é por isso que muitos dos ritos de passagem das gangues são relacionadas à violência, elas garantem um lugar na masculinidade hegemônica, ainda que existam diferenças de raça e de classe, é importante a gente pensar nisso, e a gente vai falar isso em alguma aula, como a gente já falou de raça e de classe, numa correlação com o feminino, ainda que existam essas diferenças, há uma centralidade, que é esta ideia do desafio. Muitos dos ritos de passagens de adolescentes, ainda no nosso mundo ocidental contemporâneo, se relacionam a fazer sexo, ou seja, a potência viril do domínio sexual e também a violência, a capacidade de entrar em brigas, ao não levar o desaforo para casa. Então, muitas dessas ideias centrais da virilidade atravessam a nossa história e ainda se mantêm na nossa memória de longa duração, na nossa memória social, no nosso imaginário que é coletivo. Entretanto, a nossa modernidade ela traz uma crise para esse modelo de masculinidade viril, para esse modelo de masculinidade hegemônico. A modernidade ela cria uma outra forma de lidar com a violência, que seria a cidadania, que seria a contenção da violência. E isso então faz com que a gente passe de um ethos guerreiro ou de uma masculinidade guerreira para uma masculinidade que deve ser contida e que deve ser contida por meio da política, da habilidade de negociação. Esse é um desafio colocado para a nossa sociedade atual. Como vamos controlar a força física, a nossa, diante de um modelo de cidadania e de legislação que se refere à integridade, à dignidade dos seres, pelo menos de todos os homens, e, ao mesmo tempo, manter algo que ainda está no nosso imaginário, que é essa masculinidade guerreira. Uma das formas de manter esse modelo hegemônico é por meio do controle da força física de alguém.
A política, ela não só é aquela do domínio das habilidades da negociação, do domínio da diplomacia, do domínio da cidadania, né, do domínio dos direitos e dos deveres e da contenção da força, mas também da possibilidade de controle da força física de alguém. Aqueles que são considerados os mais poderosos, e aí pensando no mundo capitalista contemporâneo, os mais poderosos não são só aqueles que têm mais força, mas também aqueles que têm mais dinheiro, mais lucro, mais domínio diante das relações comerciais e mercantis contemporâneas, eles podem dominar a força física de alguém, seja por meio de um domínio do Estado, ou seja, do exército, e aí pensando no domínio político, seja por meio da contratação de milícias, de seguranças privados, é um controle da força física de alguém que é gerado nesse conflito contemporâneo, nesse conflito que vem da modernidade, que é como pensar algo que atravessa nossa história, que é o masculino vinculado ao desafio, e ao mesmo tempo pensar uma evolução da sociedade por meio das discussões sobre dignidade, direitos e contenção da violência. Eu queria terminar por aqui para que vocês pensem um pouquinho se isso é uma crise, se não é, se vocês concordam com essa crise, com esse desafio contemporâneo, com essa ambiguidade da masculinidade contemporânea, ou se não, ou se vocês têm alguma outra resposta. Muito obrigada, até a próxima!